Olá, tudo bem? Eu sou Poliana Lira, eu sou farmacêutica industrial e bioquímica. Eu quero me apresentar antes de mais nada, né, para você me conhecer, para você conhecer um pouquinho da minha história, porque a gente vai começar a trabalhar, né, com conteúdo específicos na área de farmácia. A gente vai começar a falar aí de legislação na área sanitária, farmacêutica, e depois a gente vai aprofundar em outros assuntos mais específicos mesmo, farmacologia, farmacotécnica, enfim. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Sou Poliana Lira, então. Formei há um tempinho já atrás. Então, quando eu me formei, o curso de farmácia ele era bacharel, né? Então, você cursava 4 anos como bacharel, depois eu tinha que escolher alguma habilitação. Na época, eu cursei tanto a análises clínicas quanto a indústria. Então, acabei me formando em 6 anos. E durante esse tempo de habilitação em análises clínicas, foi o primeiro contato que eu tive com concursos públicos. Foi quando eu estudei para um concurso para a área de farmácia bioquímica, da Secretaria de Saúde de Caldas Novas. Fui aprovada em 5º lugar, tomei pós, trabalhei lá durante um tempo. E aí, por motivos pessoais, eu sempre costumo brincar que a minha vida profissional ela acontece de 4 em 4 anos, né? Durante esses 4 anos de espera, eu esperei bastante tempo para ser nomeada, né? Então, durante esse tempo de espera, eu fiquei atuando na indústria farmacêutica, e aí foi que eu aprendi um pouquinho sobre farmacotécnica, né? A parte de rota produtiva de medicamentos, etc. Depois disso, fui para Caldas Novas, atuei como farmacêutica bioquímica e por pouco tempo, né? Resolvi me casar e aí, por motivos pessoais, voltei para a cidade onde eu morava anteriormente e retomei a minha carreira, mas aí na área acadêmica. Comecei a dar aula em cursos técnicos, faculdades e comecei a ter contato com outras disciplinas e me apaixonar por outras disciplinas. Depois de um tempo, eu voltei a ter contato com concursos, porque passados 4 anos, né, por motivos pessoais também, tive uma filha e fiquei parada durante 1 ano, cuidando dela e tudo, e aí resolvi voltar a estudar. Fiz mais 2 concursos, na verdade eu fiz 3, fiz o perito da PCDF, não fui aprovada, né? Fiquei em 70 mais ou menos, não fui tão bem assim, estava retomando. E aí depois eu fiz 2 concursos em seguida, que aí eu me saí melhor, né? Fiz para oficial farmacêutico bioquímico do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, fiquei em 6º lugar, e fiz para a Fundação Hemocentro de Brasília, na lista de atividades, e é onde eu atuo hoje, né? Hoje eu sou supervisora de uma agência transfusional de um hospital do SUS aqui do Distrito Federal. Me apresentei para você, né? Espero que você perceba que às vezes a gente começa uma carreira, né, com um pensamento e as coisas vão mudando. O legal da área pública, né, do serviço público, é que a gente tem condições de, apesar de ser estável, de não ter nem sempre todas as melhores condições de trabalho, a gente tem oportunidade de crescimento, sim, né? Então, eu acho que são atrativos que a gente tem na área pública que muitas vezes na área privada a gente precisa agradar pessoas, ser indicado. Então, muitas vezes isso daí não me atraía muito. Eu sou apaixonada pelo serviço público, especialmente pela saúde pública, né? Então, por isso que eu continuo trabalhando na área de concursos, né? E estou começando aqui um trabalho na empresa e espero contribuir muito na sua preparação. Hoje nós vamos falar de Portaria 344, que é uma portaria publicada pela Anvisa, que tem o principal objetivo de regulamentar a dispensação, a fiscalização, o comércio, o transporte de medicamentos para uso de medicamentos controlados. Então, a gente vai tratar do regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Bom, eu vou explicar essa portaria de um jeito, de uma forma que você utilize esse material para qualquer concurso. Porque o que acontece? As bancas exploram esse conteúdo de forma diferente. Então, esse regulamento técnico, ele é muito explorado na parte de fiscalização e etc., para o pessoal lá da perícia criminal, né? Então, fala muito de drogas proibidas, drogas proscritas, aí vai lá para as listas F da portaria 344, a cocaína, heroína, LSD, êxtase e tal.
Quando a gente fala de farmácia hospitalar, que é uma outra área da farmácia, né, aí a gente começa a perceber que as bancas exploram mais a questão da dispensação das drogas que têm uso restrito e não proibido. Né? Então aí começa a explorar seu conhecimento sobre a que lista cada medicamento pertence, né? Ou te dá o medicamento, ou te dá a lista e pergunta quais medicamentos pertencem àquela lista, faz essa troca. Então eles abordam de forma diferente. Quando o edital é para farmacêutico na área de fiscal sanitário, aí né, entra todas as visas estaduais, municipais e também a Anvisa, aí a abordagem é totalmente diferente, aí é mais para fiscalização, etc. Então, para ficar um conteúdo bem completo, bem abrangente mesmo, que se aplica a qualquer prova, a gente vai fazer uma apresentação aqui bastante esquematizada e completa da portaria 344, tá? Então, a gente tem aulas voltadas, por exemplo, para o concurso de perícia criminal, para o concurso de farmacêutico bioquímico, por exemplo, mas esse material aqui de portaria 344, ele vai ser realmente material completo, né, para que você conheça realmente todos os artigos aí da portaria 344. Eu não vou ficar lendo artigo e comentando, porque eu acho que essa leitura e essa reflexão sobre cada artigo, ela é um trabalho complementar do aluno, né? Então, eu acho que o aluno ele tem que ler realmente, e ali dentro artigo por artigo, ele tem que tentar interpretar e tudo. O que eu vou fazer aqui é explorar, explicar, esquematizar todos os artigos, mas de forma organizada mesmo, tá? De forma esquematizada, tá? Então, vamos começar entendendo como que essa portaria se divide. Então, a gente tem aqui 11 capítulos, né? E aí, esses 11 capítulos, eles tratam cada um de um assunto. Né? No primeiro capítulo a gente tem aqui as definições, então quando você for pegar a sua portaria, né, e fazer a leitura seca dela, né, artigo por artigo, é importante você ler todas as definições ali, e dentro das definições que você não tiver completo domínio, você realmente tirar dúvidas, etc., e a gente está aberto para responder todas as dúvidas. Nosso material em PDF, ele tem todas as definições explicadinhas, passo a passo. Mas a maioria delas são definições muito comuns, né, muito tranquilas para o farmacêutico. Então, o que é droga, o que é princípio ativo, o que é drogaria, farmácia, ervanaria, essas coisas. A gente vai explorar aqui os artigos as definições mais diferentes aí e que se aplicam mais à portaria. No capítulo 2, a gente vai começar a falar da autorização, né? Que tipo de autorização a empresa precisa ter, né, para poder trabalhar de todas as formas possíveis que a legislação indica, né? Ou manipular, vender, dispensar, fracionar, distribuir, transportar. Né? Cada atribuição dessa aí, de que forma que ela precisa, quais são os requisitos que ela precisa para ser autorizada a fazer isso. Né? Então, algumas empresas elas podem atuar, né, sem precisar de uma autorização especial, outras precisam de uma autorização especial. Né? Algum tipo de licença é emitido pela vigilância local, outros pelo Ministério da Saúde. E aí as bancas gostam de explorar também bastante essa parte de quem é responsável por liberar, emitir a autorização de quê, tá? Então, a gente vai falar disso também. O terceiro capítulo, aí vai começar a falar do comércio. E aí, esse comércio, a portaria, eu costumo brincar sempre na aula presencial que todo mundo desiste de estudar a portaria 344 nesse momento, né, que fala do comércio. Porque é complicado, um pouco complicada a parte para o farmacêutico, desembaraço aduaneiro, de importação, os documentos lá de licença, autorização sanitária, cota anual, cota suplementar. Então, muitas vezes o farmacêutico desiste. Aí, um dos motivos que eu gosto de trabalhar a portaria 344 esquematizada é essa. Porque a gente para de falar, né, de forma maçante ali de todos os artigos e começa a explicar de fato como que é o comércio, como que é a importação, como que é a exportação dessas drogas, tá? Então, a gente vai abordar de uma forma bem simples e realmente definitiva. Acho que não vai dar para confundir na prova, não. Porque muitas vezes a banca mistura, né? O que é um conceito com o outro, entre as documentações ali do desembaraço aduaneiro de medicamentos controlados. Aí, no capítulo 4, a gente vai falar de transporte. O transporte é uma parte da portaria bem curtinha, bem simples, mas que eu não sei nem explicar por que as bancas adoram. São dois capítulos que as bancas gostam muito. O transporte é a parte de rotulagem. Eles sempre exploram esses itens aí que são coisas que, para o farmacêutico, né, que vai trabalhar, por exemplo, em farmácia hospitalar, não tem tanta aplicação, mas a gente tem que
acertar na hora da prova. Então, a gente vai falar sobre essa parte também. No capítulo 5, a parte de prescrição. Esse capítulo aqui de prescrição, ele é o capítulo que cai para farmacêutico hospitalar. Então, se a prova é para farmacêutico hospitalar, você pode ter certeza que vai perguntar que forma que se prescreve cada droga, né? Que forma que se prescreve um clonazepam, um diazepam, né? Você usa o quê? Uma receita? Que cor é essa receita? Ou você tem que fazer a notificação da receita. E o que é a notificação da receita? Né? O cliente lá na drogaria, ele vai ficar com o quê? Com a receita ou ele vai ficar com a notificação da receita? Né? Então, é esse tipo de pergunta que a banca faz. E essa notificação fica guardada na drogaria até quando? Né? Para quê? Né? Então, a parte de prescrição na farmácia hospitalar, na parte de fiscalização também, mas mais na farmácia hospitalar. Escrituração seriam os registros que cada estabelecimento faz em relação à venda, né, a aquisição e a venda, dispensação, distribuição do medicamento. Então, esses medicamentos que estão elencados nessas listas aí, nos anexos da portaria, eles todos têm um trâmite, né, que tem que seguir, e eles têm que serem registrados. A entrada dele num estabelecimento tem que ser registrada. A saída dele tem que ser registrada de alguma forma também. A escrituração é a parte que vai tratar sobre que tipo de livros que são utilizados, de que forma que é feito esse registro, né, que tipo de ordem que é obedecida, né? A gente vai ver que é a ordem cronológica que é obedecida. Aí, no capítulo 7, vai falar sobre a guarda, que também é um artigo bem curtinho, né? E fala bastante, é bem simples, mas sempre cai a mesma questão quando fala de guarda, né? A guarda, quando cai, eles perguntam se o químico pode ser responsável pela guarda de medicamento controlado. E aí o farmacêutico vai e erra essa questão, porque ele acha que é só o farmacêutico. Então, a gente vai falar também quando chegar no momento, mas o químico ele pode ser responsável também desde que esteja se tratando de uma indústria farmoquímica, que aí sim ele pode ser o responsável técnico. Mas é a única exceção e aí a banca pega justamente a exceção. No capítulo 8, a gente vai falar dos balanços. Existem alguns balanços que são feitos. A gente sabe que tem o sistema já SNGPC, mas existem alguns balanços que a portaria ainda traz, né, que são balanços anuais e trimestrais e algumas relações, por exemplo, de vendas mensais. Então, são as formas que a vigilância tem de ter o controle realmente da entrada e saída desses medicamentos nos estabelecimentos e, além de ter o controle, ela também fornece esses dados para órgãos de repressão a drogas, ao uso de drogas, né, a nível internacional. Então, a vigilância ela pega esses dados de todas as empresas e aí ela fornece esses dados periodicamente também a esses órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Então, a gente vai conhecer esses balanços, mas é coisa que quase que a gente não vê em prova. Aí, no capítulo 9, a gente vai ver sobre embalagem, que é também, como eu tinha comentado, é um tema que as bancas também gostam muito, é um tema bem curtinho. Basicamente, o que a banca pergunta é qual lista tem qual rótulo? Tem tarja preta, tem tarja vermelha e frase obrigatória. É isso que se cobra, tá? E é a questão que a gente morre de raiva se errar, né? E no capítulo 10, a gente vai falar de controle e fiscalização, que, ao meu ver, deveria ser muito mais explorado na prova de fiscal sanitário, mas a gente não vê, a gente vê muito pouco essa parte, e as disposições finais, que falam mais sobre propaganda, sobre a proibição de fornecimento de amostras grátis, esse tipo de coisa, tá? Bom, então, dando andamento aqui, eu vou colocar já um resumo das listas, do tipo de documento utilizado para dispensação, para a gente já entrar na portaria entendendo, né? Normalmente a gente começa a estudar e começa a ler lista 1, B1, e você não sabe do que se trata. Então, só para a gente já começar entendendo aí, a gente vai ter um documento responsável pela dispensação de cada tipo de droga. Essas drogas estão elencadas lá na portaria 344, nos seus anexos, né? Então, para vender, né, para dispensar essas drogas, eu preciso de documentos específicos. Aqui eu tenho a cor, né, da notificação ou do documento, né, e a lista que pertence. Aqui a gente tem a validade dessas receitas e a quantidade
de medicamentos que podem ser dispensados em cada uma dessas receitas, tá? Então, a primeira lista, as primeiras 3 listas, né, A1, A2 e A3, elas são listas que são dispensadas através de notificação de receita A, né? Aí, todas as vezes nas aulas, para a gente não confundir as cores, aí eu sempre gosto de lembrar, letra A de amarela, então a gente não esquece. Letra A de amarela, então a cor da notificação das receitas A1, A2 e A3 é amarela, tá? A validade, você vai perceber que você não vai errar na prova, a validade. Por quê? Porque todas você tem 30 dias. A única que é diferente é a da talidomida, que é da lista C3, que são 20 dias, tá? Então, todas a gente vai guardar que a validade da receita são 30 dias. Em relação à abrangência, né? Se eu precisar de uma receita amarela, por exemplo, dos medicamentos constantes lá nas listas A1, A2 e A3, eu posso pegar com o meu médico aqui, né, no meu estado, e ir lá no outro estado e comprar, né? Algumas listas permitem que isso aconteça, outras não, né? Então, outras listas, a abrangência só realmente estadual. Se eu pego no Rio Grande do Sul, eu preciso que a dispensação, a minha compra seja feita lá no Rio Grande do Sul, porque a notificação da receita vai ser retida lá, a vigilância local de lá vai dar o parecer dela num período de 30 dias e vai dar devolutivo para a drogaria. Então, tem que ter esse respeito sobre a abrangência das dispensações dos medicamentos, tá? A maioria é estadual, né? Então, a gente tem aqui as receitas B, C2, C3 e a B1 e a B2, essas 3 aqui são estaduais. A nível de Brasil, a gente vai ter A1, A2, A3 e aqui embaixo a C1 e a C5, que são os outros, né, medicamentos sob controle especial e os anabolizantes. Tá, mas essa abrangência aqui, né, que eu falo, eu uso medicamento controlado e eu vou fazer uma viagem e essa viagem vai demorar, por exemplo, mais do que 30 dias. Né? E aí a minha receita ela não tem validade maior do que 30 dias. Como que eu faço? Vou ter que fazer uma consulta médica durante a viagem? Não, a gente vai ver que a portaria ela dá uma opção para que o aviamento da receita de outro estado aconteça também. Né? Mas aí a própria drogaria tem um pouco de dificuldade de dispensar, porque ela vai ter um prazo menor para enviar para a vigilância sanitária. Então é possível aviar essa receita e fazer a dispensação do medicamento que vem de outro estado? É possível, mas ela vai ter só 72 horas para enviar para a vigilância dar o parecer dela, tá? Então, não é que é impossível, né? Só que a portaria traz esses prazos para tentar organizar a dispensação mesmo, especialmente daquelas drogas que têm maior impacto e que provocam dependência e tolerância, para tentar mantê-las geograficamente num espaço controlado, né, do prescritor e aquele paciente que ele tem o acompanhamento. Então, só para você entender aí, né, esse resuminho, então, aí a quantidade de ampolas ou de medicamentos, né, também é limitada para cada receita. Então, aqui no caso da notificação A, de receita A, que são as listas A1, A2 e A3, no máximo podem ser prescritas 5 ampolas ou quantidade suficiente para 30 dias de tratamento. Para as listas B1 e B2, é necessário, o documento necessário para prescrição é a notificação. E aí, para lembrar, eu sempre falo, né, que é azul, né, B de blue, então a gente não vai esquecer. A de amarelo, a notificação A1, A2 e A3, B de blue. Então, azul, B1 e B2 também são 30 dias a validade e a abrangência é uma abrangência estadual. A quantidade de ampolas por prescrição são 5 ampolas ou quantidade suficiente para 60 dias do tratamento. Então, entre os medicamentos, né? A quantidade que é limitada ali à prescrição, a única que é de 60 dias, quantidade suficiente de 60 dias para tratamento, são as receitas B1 e B2, tá? Então, todas que precisam de notificação
você vai ver que são 30 dias. Então, aqui, a gente precisa de notificação para qual lista? A1, A2, A3, B1, B2, C2 e C3. Todas essas a gente prescreve, o médico prescreve e a gente dispensa através de notificação. E aqui, na quantidade de ampolas e na duração de tratamento, são 5 ampolas para todos, né? E aqui, apenas a lista B1 e B2 são 60 dias de tratamento, as demais são 30 dias. Então, é bom a gente guardar essas coisas, esses dados que são diferentes, porque a portaria 344 tem muita coisa para memorizar. Só a própria lista mesmo dos medicamentos, e que a banca ama cobrar, né? Às vezes você entendeu a portaria inteira, mas a banca pergunta se tal medicamento lá, né, fentanilo, é de qual lista, e aí você Então já tem muita coisa para memorizar. Então tudo que te salta aos olhos e que é diferente é bom guardar, tá? Então aqui, a quantidade de medicamentos para os dias de tratamento, o único que foge de 30 dias para 60 são as listas B1 e B2. Tá. Então, notificação de receita C, de retinoides, né, a lista C2 é branca. Daqui para baixo é tudo branco. Ou é notificação de receita, ou é receita especial, ou é receita particular do próprio médico prescritor. Então não tem cor, tá? O que tem cor na portaria 344 em relação à prescrição, né, medicamento utilizado para prescrição, para dispensação, são apenas a amarela e a azul, tá? Então tem notificação de receita amarela, A1, A2, A3 e a azul, B1 e B2. O resto é tudo branca, tá? Então, ou receita particular, ou receita do SUS, né? Receita especial, ou então notificação mesmo branca. Então aqui, a C2 é uma notificação de receita especial de retinoides, validade é de 30 dias, abrangência estadual, quantidade, uso sistêmico, 5 ampolas e outras formas farmacêuticas, quantidade suficiente para 30 dias de tratamento. Notificação de receita de talidomida. Então, aqui para talidomida, para a lista C3, existe um programa especial do Ministério da Saúde. Então, a dispensação ela não é feita de qualquer maneira, né? Então, a dispensação ela só é feita através desse programa especial. Isso muito devido ao histórico da talidomida, ao desastre, né, farmacológico mundial que aconteceu, devido ao uso. Na verdade, devido a pular etapas do estudo clínico na talidomida, né? No momento em que a talidomida foi produzida, e aí muitos devem lembrar, no momento que a talidomida foi produzida, não existia um protocolo rígido de estudos clínicos, então ela não foi submetida a estudo clínico em animais superiores, então não se previu o efeito teratogênico que a talidomida tinha. Isso provocou um desastre, né, de má formação mundial, então nasceu uma geração que é conhecida como os filhos da talidomida. E essas pessoas elas foram vítimas do não obedecer o protocolo, da não existência do protocolo no momento histórico que ela foi produzida. Então ela era prescrita para gripe, era prescrita para enjoo, para grávidas, e justamente nesse momento o feto ali está se formando, né? E aí ela tendo efeito teratogênico, ela impediu que membros se desenvolvessem, e as pessoas nasceram sem braços, sem pernas, com órgãos vitais exteriorizados, impedindo muitas vezes a viabilidade da vida. Então, em virtude de toda essa problemática da talidomida, existe um grupo específico no anexo da portaria 344 para a talidomida, e essa prescrição dela, essa dispensação, ela não pode ser feita de forma particular. Então, a pessoa que faz uso de talidomida hoje no Brasil, o diagnóstico ele é específico. Antes de fazer o uso da talidomida, deve ser excluído qualquer, né, outra alternativa terapêutica para a pessoa. E essa pessoa ela recebe o medicamento apenas para 30 dias de tratamento. Essa prescrição é através de, além da notificação de receita especial, né, que é desse programa especial do SUS, ainda tem um termo de esclarecimento e um termo de responsabilidade médica. Então, a pessoa que vai fazer o talidomida, ela assina algumas responsabilidades, né? Então, por exemplo, não engravidar e etc. E o médico também assina um termo de responsabilidade se
declarando que para aquela pessoa não existe alternativa terapêutica aplicável só a talidomida, então por isso ela vai fazer uso da talidomida. Essa pessoa é cadastrada e é acompanhada por uma equipe do Sistema Único de Saúde, tá? Então, a prescrição da talidomida, ela é totalmente específica e aí, por mais que a gente veja notificação de receita, essa notificação não é uma notificação normal, igual a gente conhece as outras notificações. Existe um rigor, existe um consolidado, um balanço específico que é feito para enviar para o Ministério da Saúde em relação à talidomida. A validade dela é menor, 20 dias, a abrangência é estadual, passou a ser, né? Receita aqui, documento específico para prescrever os medicamentos da lista C1 e C5, que são outros medicamentos controlados e anabolizantes, é só uma receita que não é uma receita especial, assim, que não é uma receita padronizada, tá? Então, é uma receita branca, tá? Normal de controle especial. A validade 30 dias, a abrangência Brasil inteiro, no máximo tem que ser prescritas 3 substâncias, se for outros medicamentos psicotrópicos, né, de controle especial, 5 ampolas ou 60 dias de tratamento. Então, são os máximos. Se for antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, aí pode dispensar para 6 meses de tratamento. Tá? Então, tem essa exceção. E essa exceção caiu em prova em 2017, ano passado. Tá? Então, antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, por mais que esteja dentro da lista C1, não obedece esses limites, né, de 60 dias de tratamento. Você pode prescrever e dispensar para até 6 meses de tratamento, em virtude da cronicidade mesmo da patologia, né? Bom, documento exigido para receita, para medicamentos da lista C4, não cabe muito a gente ficar falando aqui, por quê? Porque em 2016 a lista C4 foi excluída da portaria 344. E tem muita gente que ainda não percebeu, né? Ano passado teve prova de concurso que caiu lista C4, fazendo perguntas de lista C4, né? Não faz mais parte da portaria 344. Eu coloquei aqui justamente para a gente saber que ela foi excluída, tá? Omitir e aparecer que a gente não tinha abordado esse assunto. E é importante que a gente saiba que foi excluída. Por quê? Porque isso pode aparecer em alguma prova. Quando ainda existia a lista C4, né, que são os antirretrovirais, na portaria 344, a prescrição também era feita de uma forma muito parecida com a talidomida. Então, a prescrição era feita através de um programa específico também do Ministério da Saúde, que é o programa DST-AIDS, né? E aí o médico, que é o infectologista, ele fazia a prescrição do antirretroviral, fazia acompanhamento trimestral, exigia um exame de carga viral para ter certeza que aquele medicamento está sendo suficiente para manter a carga viral baixa ou indetectável, né? Se tivesse um aumento da carga viral, havia uma reunião com a equipe de epidemiologia, e aí entraria farmacêuticos, médicos, biomédicos, né? E iam avaliar tanto os exames laboratoriais quanto a terapêutica, né? A farmacoterapia que estava sendo utilizada, a nível de coordenação do programa, né, para poder mudar aquela prescrição. Então, a prescrição de antirretrovirais, ela nunca foi livre, sempre foi parte de um programa específico e estratégico do Ministério da Saúde para tratar a DST, especialmente a AIDS, e também as doenças oportunistas. Dentro dessas doenças oportunistas, né, existe hanseníase, existem outras doenças aí, e aí vem junto com esse bojo, a talidomida, que é a lista C3, que se mantém ainda na portaria 344 e a prescrição dela é totalmente controlada através de consolidados e ainda se mantém do jeito que a portaria previa, tá? Então, só a excluída de novidade que a gente tem aqui é a parte lá no anexo, na lista C4 da portaria 344, foi excluído os antirretrovirais. No final do ano passado, no final de 2017, a gente teve uma outra alteração muito importante na portaria 344, que foi a inclusão dos isômeros de metanfetaminas e de outras drogas proscritas, né? Isso foi um avanço muito grande
para a saúde, né, para o controle de drogas sujeitos a controle especial, porque o que acontecia com a indústria do narcotráfico é que a indústria ela andava muito mais rápido do que o legislativo. Então, quando o legislativo colocava uma nova droga na lista de drogas proibidas, o narcotráfico já tinha alterado, né, já tinha derivado a metanfetamina, por exemplo, e já não se enquadrava naquela lista, naquele anexo da portaria 344. Então, eles colocavam um radical, tiravam o radical e iam mudando a molécula. Aí, ano passado, teve essa mudança na portaria 344 e colocou realmente os isômeros, tanto da metanfetamina quanto de outras drogas proibidas, tornando isso um avanço mesmo contra a indústria de drogas proibidas no Brasil. Eu vou encerrar aqui esse primeiro bloco e aí eu vou convidar você para fazer a leitura sempre da lei seca, né, da portaria 344 seca, ler o artigo por artigo para memorizar, porque cai muito na prova também a leitura seca da norma, e fazer exercícios, né? Então, a gente está falando de teoria, mas a gente só sabe o que a gente conseguiu pegar mesmo fazendo exercício. Então, vou te fazer esse convite aí, vou encerrar a aula e volto nos próximos blocos dando continuidade ao nosso assunto. Até mais.